Estúdio I está de volta e vamos falar da situação no centro do Rio de Janeiro. Os servidores do estado do Rio fizeram mais um protesto em frente à Assembleia Legislativa contra o pacote de medidas que o governo anunciou para enfrentar a crise. Quem está acompanhando é Rafael Coimbra. Rafael, você está dentro aí da Assembleia. Eu queria saber se os deputados já começaram a discutir as propostas do governo. Oi, Leila. Já começaram sim, informalmente. Eles têm se reunido desde segunda-feira para pensar no que fazer em relação a essas 22 propostas apresentadas pelo governador Luiz Fernando Pezão. E agora há pouco eles tomaram uma decisão importante que foi anunciada pelo presidente da LERJ, Jorge Pisciani, que foi o seguinte: eles decidiram devolver uma dessas propostas para o governo, aquela que previa o aumento de alíquota de contribuição previdenciária tanto para os ativos quanto para os aposentados. Os deputados chegaram à conclusão que era uma medida gravíssima, que isso ia prejudicar ainda mais a situação dos servidores públicos e decidiram não discutir essa matéria. Isso, pelas contas do presidente da LERJ, significa mais ou menos metade do corte de gastos que o governador Luiz Fernando Pezão estava prevendo. Ou seja, uma única das 22 medidas, ela representa metade, isso não está na discussão. Então, mesmo que os deputados aprovem essas 21 medidas propostas, ainda assim o Rio de Janeiro continuará com uma situação financeira gravíssima. Os deputados estão pensando em formas de compensar essas perdas. Daqui a pouco, o presidente da LERJ vai anunciar o calendário. Eles vão começar a discutir formalmente essas 21 medidas a partir do próximo dia 16. Isso deve demorar mais ou menos um mês, então só em dezembro é que essas medidas vão ser votadas. Esse é o cronograma previsto agora aqui à tarde para a Câmara dos Deputados. Rafael, a gente está vendo que tem atividade aí no plenário. Agora, hoje deve ter sido o dia também de botar ordem na casa, né? Porque ontem, como a gente mostrou aqui no Estúdio I, naquele momento lá de entrada de manifestantes, a maior parte deles da área de segurança, houve gente que fez estragos, que depredou um tanto de coisa aí dentro do prédio da Assembleia Legislativa. Então, em relação a isso, o que aconteceu hoje? Leila, a sessão você está vendo, começou agora há pouco e o trabalho pela manhã foi de limpeza, de restaurar alguns objetos e móveis quebrados. Tinha cadeira aqui com forro rasgado, mesa quebrada, vidro quebrado, o portão, um dos portões, portão pesado, também foi danificado e consertado. E aí, obviamente, eles fizeram um reforço na segurança. Quando eu cheguei aqui, tinha o pessoal soldando o portão principal, colocando barra de ferro, para que as pessoas não entrassem. Inclusive, todo mundo está sendo identificado que entra aqui. Mas o presidente da LERJ disse que conversou com o secretário de Segurança. Na avaliação dele, houve sim uma falha. Ele disse que não seria leviano ele dizer que houve uma facilitação, porque a gente lembra que ontem foi um protesto dos seguranças, né, dos servidores da segurança. Então eram policiais controlando policiais. Mas ele disse que sim, houve uma falha e exigiu do secretário de Segurança esse reforço para que eles possam trabalhar. Então hoje está havendo um protesto lá fora, clima completamente pacífico, mas tem esse reforço no entorno para que os deputados comecem a trabalhar aqui de forma tranquila. A sessão segue aqui sem nenhum problema. Obrigada, Rafael. Bom trabalho para você. Acho que foi o Doc que cantou a pedra ontem, né? Que a coisa do aumento... Tiraram o bode da sala. O bode da sala, que eram os tais 30 por 16 extra ali e tal, na contribuição, era o bode na sala, aí né? É aquele negócio, bota o bode na sala, tira o bode da sala e o resto passa, né? E lá levar. Vamos ver, né, o que vai acontecer, mas os 16% era muito... E era muito pesado também, se a gente pensar no sujeito, principalmente se considerando que o sujeito que ganha menos de 5.189 não contribui com nada, de repente ele vai contribuir com os 14% e mais 16%, 30%, né? É muito dinheiro, né, sem dúvida nenhuma. E agora, essa questão dos estados brasileiros, isso ainda vai render, não é uma... Não é na canetada que esse problema vai se resolver, né, gente? O que eu acho que está acontecendo muito sério é que o poder público está propondo pactos para a sociedade, pactos de economia, pactos orçamentários, em que a sociedade não acredita. No caso do Rio de Janeiro, que é um exemplo para o país, é um estado que há 5, 6 anos estava com uma economia sensacional, uma economia que sobrava dinheiro. E aí, quando você fala, mas aí porque houve um erro no exagero de concessões de
de renúncia fiscal. E contratações, e criações de cargos comissionados, e por aí vai, né? Mas o cidadão fala assim, peraí, e ninguém levou dinheiro nisso. O cidadão pensa isso, pensa simples assim. Então era muito dinheiro, você está querendo me dizer que foi só uma má gestão. Então o cidadão fala assim, vem cá, sou eu, e os privilégios, né? E os carros, e os motoristas, e essa sensação que o cidadão tem de que só o poder vive na nobreza, né? Assim, então é uma nobreza que vive cheia de benefícios, enquanto agora na hora do sacrifício sou eu. Então é muito difícil convencer o cidadão. É interessante a gente ter visto, né, ouvido e visto, acompanhado Hillary e Obama falarem dos valores da democracia, né, e essa sociedade republicana, de igualdade de direitos. E a gente, em muitos aspectos aqui no Brasil, ainda tem uma coisa de um antigo regime, né? Assim, a classe privilegiada, os amigos do rei, aquela coisa toda, né? Não, Maurício? E uma dificuldade de aceitar, muitas vezes, o resultado natural do jogo político, né? De quem vence, quem ganha uma eleição, né? Então, isso foi muito forte nas falas do Obama e da Hillary Clinton. Um apelo à moderação, né? Inclusive na própria fala do Trump. Mas a gente também está vendo pelas notícias que estão chegando que o eleitor de base nos Estados Unidos, o ativista de base, está muito mais radicalizado do que a liderança. Isso vai ser um problema nos próximos anos nos Estados Unidos, né? Assim, como é que eles vão reagir nesse cenário, né, de maior radicalização, polarização?